Quando ele fala assim, existe um libertarianismo e alienação pelo Estado, eu acho que eu primeiro preciso esclarecer que a alienação ela é uma relação, antes de tudo, de consumo. A alienação é sobre as escolhas que se fazem em virtude do tempo. Ela não pode ser, ela não é um sentido de aprovação ou desaprovação de um sujeito sobre um conjunto ideológico. Porque se assim fosse, né, não haveria diferença entre qualquer mecanismo de alienação e o processo de convencimento racional. Né? O processo de alienação, na verdade, é um processo em que acredita-se, dá-se uma propriedade concretamente não existente a uma determinada característica. Então, por exemplo, você é um sujeito. Você, por exemplo, tem a ideia de que você é um sujeito autônomo, digno de si, de que você é possuidor do seu trabalho e legítimo possuidor do seu trabalho. E você acredita que nenhuma outra pessoa pode vir a explorar isso. E você acredita que uma forma indevida de exploração seria justamente a prostituição, por exemplo. Tá? Então, por uma questão de querer vir a ter alguma coisa, ou querer ter o padrão de consumo acima da subsistência, você opta por prostituir-se. Tem um jeito mais fácil de explicar isso, velho. Não, mas é porque o que eu quero esclarecer, o que eu estou tentando diferenciar, é que a alienação, ela não é uma forma, ela não está ligada, e nem poderia estar ligada, de uma forma ou de outra, com o processo de propaganda. Não é isso que ela é. Ela é uma segunda coisa. Ela é um momento da produção, da teoria de produção. Ela é um momento em que mascara-se um processo de produção sob uma nova forma. Isso, inclusive, é fácil o cara da crítica. Ele nem poderia. Essa questão do consumo e do trabalho, e tipo, consumir, querer comprar mais, afastar até de uma consciência política, de conseguir entrar na formação de atacar alguma coisa. Não só isso, é porque os interesses de classe que o sujeito teria são substituídos pelos interesses de consumo. Então, pô, mas é o que eu tô falando, pô. Então, vamos lá. A ideia da classe é de que existam no mecanismo, na forma como você encara o mundo, nas relações concretas e presentes, você tem um papel. Qual é o papel da classe operária, da classe proletária? Ela produz o trabalho, que é um mecanismo de transformação das matérias-primas até o produto final. Ou seja, você tipifica uma determinada função social e diz que os grupos que possuem essa função social, eles são parte efetiva de uma classe. Mais do que isso, você diz que existem uma série de requisitos para se chegar nesse estágio e requisitos para a melhor compreensão dos efeitos desse estágio. Então, por exemplo, você pode dizer que a classe operária ela é uma classe que ela tem como requisito não a existência do trabalho, no sentido mais claro, porque existe trabalho em um sistema de produção socialista. Mas a característica fundamental dela é que ela produz e fica com menos do que ela terá produzido. Ou seja, todo o valor da mercadoria é trabalho, nesse sentido, até por isso chama-se valor trabalho, e parte da sua produção não fica consigo. E aí a gente define ele dessa forma, diz, não, a classe operária é aquela classe que produz e sua parte produtiva não vai para ele. E a classe burguesa é a classe que não produz, mas possui os bens de quem produziu. Então, nesse sentido, existe uma característica fundamental. Ter dinheiro ou não ter dinheiro é indiferente. Então, pensa assim, o Neymar, ele é operário ou ele é burguês?
Sabe pra mim? Neymar é jogador de futebol. Mas ele é operário ou burguês? É. Operário. Operário. Exatamente. Por quê? Porque ele trabalha pro burguês. Porque ele trabalha por burguês. Exatamente. Porque existe uma parte da sua produção que não está indo para ele. Então é nesse sentido que os marxistas assumem a ideia da classe. Então o Neymar é oprimido para os marxistas? Sim. Sim, é um oprimido que ganha muito bem. Para Marx, qual a distinção entre classe e Estado? Para Marx, o Estado é um instrumento de classe. Da burguesia. Ele é apenas uma das formas possíveis pelos quais há a dominação econômica. Tanto é que tem a ditadura do proletariado, né? Todo o Estado aí. Veja que o Estado, como um todo, ele pode objetificar-se sob a forma dos interesses do proletariado. Na imaginação do Marx. Mas aí vamos voltar à pergunta dele, tá? Existe no libertarianismo alienação pelo Estado? Lembra do que eu falei lá? Do interesse de classe? Daquilo que mais beneficia a classe? Nesse sentido, o que eu disse é que o interesse de classe, ele transforma-se, o seu interesse de classe, a ideia de que você seria, por exemplo, você se beneficiaria mais se houvesse uma revolução, é substituído por um interesse de consumo. É muito mais fácil explicar isso aí, pô. Explique. Explica com o exemplo do sapato, pô. Pega um cara da quebrada que quer comprar um sapato da Nike. É só isso, velho. Pensa o cara que quer comprar um sapato da Nike. E aí o cara, o engenheiro, cria um sapato da Nike para o cara caminhar bem. Os fatores objetivos de construção daquele objeto, daquele produto, é para efetivamente a caminhada e a corrida do cara que compra. Só que o cara da quebrada vai comprar o sapato da Nike para aparecer mais consumista, gastar mais e pertencer a uma classe não pertencente dele mesmo. Ele pensa em estrutura de consumo para pertencer a uma classe.